Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar aqui falando de equilíbrio de uma partícula e agora a gente vai ver isso em 3D. Certo, para que haja equilíbrio em 3D, a gente tem que seguir essas três equações aqui. É a mesma ideia do 2D, só que tem uma dimensão a mais, simplesmente isso. A somatória de forças no corpo, em todas as direções, tem que ser igual a zero para a gente falar que ele está em equilíbrio. No corpo não, desculpa, na partícula. A gente está falando de partícula. Então, simplesmente a gente tinha antes a somatória de força em x é igual a zero, e somatória de força em y é igual a zero. Agora a gente vai ter somatória de força em z igual a zero. E a partir disso, a partir dessas três equações, a gente consegue montar o problema e resolver ele. Claro que agora, nesse caso, vai ter casos que a gente vai precisar usar vetores para definir as forças, a gente vai ter mais equações, então fica um pouco mais complicado. Mas a ideia é a mesma coisa de 2D. Vamos fazer esse exemplo aqui então para fixar esse conteúdo que pede para determinar a magnitude e as coordenadas da direção angular da força F para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então a gente tem uma partícula aqui na origem do sistema cartesiano que ele está sendo aplicado nele quatro forças diferentes. Tem essa força F2, F1, a F e a F3. E ele quer que a gente descubra o valor de F e a sua direção também. Então tá bom, pessoal. Passei aqui para essa outra página e vamos começar aqui. O primeiro passo que a gente tem que fazer nesse caso, especificamente nesse caso, é encontrar essa força aqui, F3, em vetores, né? Porque como ela não está só em uma direção, que nem a F1 e F2, a gente tem que encontrar ela em vetores para saber qual é a quantidade, qual é a componente dela em cada uma das direções, para conseguir colocar isso nas nossas equações. Porque as nossas equações, a gente tem uma para x, uma para y e uma para z. Então a gente precisa da componente dessa força em cada uma das direções. Para fazer isso é o que a gente sempre fez antes. Encontrar o vetor unitário nessa direção, encontrar e multiplicar pelo módulo dessa nossa força de F3 aqui. Primeiro passo então, vamos lá, nosso vetorzinho, vou chamar de OB, pode ser, vetor OB, porque está saindo da origem até B. Vai ser igual, em x ele vai andar menos 2, certo? Porque está lá atrás, né? Então é menos 2. Em J ele anda menos 3, porque está andando para trás no J. E K ele sobe 6, então mais 6. K. Fazendo o módulo desse vetor para encontrar o unitário, a gente vai ter, aqui vai dar 2 ao quadrado, dá 4, mais 9 dá 15, dá raiz de 31, eu acho, né? Vou ver aqui. Fazendo aquela conta ali, dá 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, dá 49. 3, 9, mais 4, é verdade, 49. Então aqui vai dar, não sei de onde é que eu tirei 31. Então a raiz de 49 é 7, né? Então aqui é 7, certinho. Beleza. Então, nosso vetor OB, unitário OB, certo? É igual a 2 menos 2 sétimos. Eu não vou dividir, eu não vou fazer essa divisão, eu vou deixar aqui como fração que fica mais fácil para trabalhar, tá? Menos 3 sétimos em J, mais 6 sétimos em K. No caso, eu estou simplesmente pegando o módulo do nosso vetor e dividindo por cada uma das componentes. Só que eu não estou fazendo divisão, só estou deixando em fração para ficar mais fácil de trabalhar. Agora, a gente sabe que a nossa força F3, vetor força F3, é 700, que é o módulo dela, vezes esse nosso vetor μOB. Certo? Então, F3 vai ser igual. 700 vai dar... Posso dividir por 7, vai dar menos 200 em I. Menos 300 J. E mais 600K, né? Vocês pegaram aqui, ó. 700, vai dar 700 vezes isso aqui. 700 vezes menos 2 sétimos, certo? Se eu dividir por 7 que está embaixo, o 7 de baixo some e aqui vai ficar 100. Então é 100 vezes menos 2, aqui é a mesma coisa. Vai dar 100 vezes menos 3, aqui 100 vezes 6. Então fica isso aqui no final. Vou fazer mais rápido aqui. Então a nossa F3 a gente já sabe que nossa F3x é isso aqui, a nossa F3y é isso e a nossa F3z é isso aqui. Agora a gente vai montar as equações. Começando por somatório de força em x. O que a gente tem ali?
A gente sabe que a gente tem a nossa força em X. A gente sabe que tem a componente da nossa força F3. E a gente tem também a nossa força F, né? Como a gente não sabe ela, então a gente tem que supor que a gente vai ter uma força chamada F, que ela vai ter uma componente aqui, ó. Vou escrever F aqui. A gente sabe que a gente vai ter uma força F, que ela vai ter uma componente Fx em I, mais Fy em J, mais Fz em K. A única coisa que a gente sabe é isso. A gente tem que descobrir essas três componentes. Então a gente vai usar como incógnitas. Colocando na equação, a gente sabe então, eu não vou colocar sinal, porque a gente não sabe o sinal dela, então a gente não sabe a direção, então simplesmente vou deixar Fx, certo? Nesse caso aqui. Então aqui a gente sabe que a gente tem uma força Fx, que é o que a gente tem que descobrir, uma componente Fx, e a outra força em y que a gente tem é simplesmente a componente dessa força F3, porque a F1 é 400 no y e a F2 é 800 no z. Então a única coisa que a gente tem aqui a mais agora é a nossa F13i, que é menos 200. Se a gente olhar essa equação aqui, a gente já consegue descobrir que Fx é igual a 200, certo? Fx é igual a 200 newton. Por quê? Porque se eu falar que Fx passar o 200 para o lado direito, a gente vai ter que Fx é igual a 200. Então a gente já sabe uma das componentes da força F. E faz todo sentido mesmo, porque se a única força que a gente tem aqui, que a gente sabe, é uma em x, é um menos 200, então significa que a nossa força F tem que ter 200 para o outro lado, positivo, para ela poder equilibrar, senão isso aqui nunca vai ter equilíbrio. Então por isso que a gente já sabe direto aqui que a nossa Fx vai ser 200 newtons. Agora indo para o nosso eixo y, horrível isso mesmo. Somatório de força em y, a gente sabe que Fy, que a gente sabe que a gente tem y, esse 400, positivo, e a gente sabe também que a gente tem essa componente aqui da nossa força F3, certo? Então, vamos lá. Fy, a gente sabe que é menos 300, dessa aqui, mais 400 da F1, que está ali, mais 400. Mais por quê? Porque está no eixo positivo, né, na parte positiva. E a gente sabe que a gente tem essa aqui que a gente precisa descobrir, que é a nossa Fy que dá da incógnita, né? Então a gente tem aqui mais Fy, vou botar mais porque a gente não sabe qual é a direção dela, o sentido dela. Então isso aqui vai ser igual a zero. Isolando Fy, a gente descobre que Fy vai ser 300 passa para lá e 400 passa para lá. Então vai ficar 300 positivo menos 400. Então Fy é igual a menos 100. Está aqui ela. Já temos mais uma componente da nossa F que a gente quer descobrir. Agora, somatório de força em Z. Se a gente olhar no nosso desenho lá, a gente sabe que a força Z que a gente tem é esse F2 aqui, que é menos 800, né, porque ela está para baixo. E a gente sabe que a gente tem uma componente dessa F3 aqui também, que está ali, né, que é o nosso 600. E claro, a que a gente precisa descobrir, que é a FZ aqui. Então, indo aqui, a gente vai saber que a gente tem 600, que é da nossa força da nossa força F3, que é 600 aqui. Daí menos 800, da nossa força F2 lá. E mais a FZ que a gente tem que descobrir. Isso é igual a zero. Então, isolando a FZ, a gente encontra que isso vai ser 800, né? Menos 600, que é 200. 200 newtons. Então, agora a gente já tem as nossas três componentes da força F. Pegando essa fórmula aqui, que eu escrevi aqui em cima, ó, fazendo aqui para baixo, né, só para... Opa, para lá.
E substituindo no que a gente já descobriu, a gente sabe que fx está ali 200, fy menos 100 e fz 200. Então aqui é 200, f 200, ni menos 100 em j e 200 em z. Fazendo o módulo disso, para a gente descobrir o módulo da força F, que a gente está faltando ali para a gente, né? Isso é igual a 200 ao quadrado. 200 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, mais 200 ao quadrado. Vai dar 90.000, tira a raiz, 300. Então, o módulo da nossa força F, que falta ali, para que aquilo esteja em equilíbrio, é 300 newtons. E pronto, terminamos a primeira parte. Agora, ele pede para que a gente faça os ângulos, né? Os ângulos da nossa força, os ângulos diretores dessa força, que é a gente usar aquela ideia de que o cosseno de um θx, que é um ângulo x, né? O cosseno de um θ do eixo x é igual a fx sobre módulo de f, e assim sucessivamente, certo? Então, fazendo essa conta aqui, isolando o θx, né? Usando a função arco-cosseno, a gente vai ter 200, né? Dividido por 300. Espera que tem uma coisa negativa aqui, não tem? Não, tá certo, é isso mesmo. 200 dividido por 300, isso aqui. Tira a função arco-cosseno. Vai dar 48,19. Agora a gente sabe que o cosseno de θy é igual ao nosso componente fy dividido pelo módulo da nossa força. A gente fazer essa continha aqui, a gente descobre o nosso θy. Então vai ser menos 100 dividido por 300, tira arco-cosseno e vai dar 109,47. 109,47 graus. O cosseno então de θz é igual a fz dividido pelo módulo de f. Logo, θz é igual a 200 dividido por 300, que vai dar a mesma coisa aqui, né? Porque fx é igual a fz, então isso aqui também vai dar 48,19 graus. E tá aqui as nossas três respostas, mais essa nossa força F aqui, que bate, que termina no resultado. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso exercício. Ele é bem básico, é bem simples, na verdade. Na maioria dos casos não vai ser tão fácil assim, porque a gente vai ter equação, mais equação, e daí fica chatinho de resolver. Então, normalmente não é fácil assim. Isso aqui é bem simples mesmo, só para ter uma ideia de como funciona. Mas a ideia é isso. Nesse primeiro caso, a gente precisou encontrar essa força aqui como vetor, porque ela está no espaço, então a gente tem que localizar ela, tem que encontrar os componentes para conseguir montar as equações. A partir disso, é simplesmente monta as equações e resolve o que pede, e era isso. Então tá, peço que deixem um like no vídeo, caso tenham gostado, se inscrevam no canal. E é isso, muito obrigado, até a próxima. Valeu!